de filtros no tempo discreto. Então, filtros no tempo discreto são basicamente filtros em que a gente vai poder ter duas classes. Os filtros não recursivos, também conhecidos como os filtros de resposta ao impulso finita. Aqui em cima, eles geralmente são chamados do inglês FIR, os filtros FIR. E um exemplo de filtro muito usado, muito observado nesses casos, é a média móvel. A nossa famosa média móvel, vocês devem estar vendo direto aí nos noticiários, né? A média móvel nos casos da Covid, e também é usado média móvel em sistemas financeiros, né? De análise e predição, comportamentos da ações de bolsa de valores, indicadores financeiros. Então, um filtro de média móvel, basicamente, ele tem essa característica de não ser recursivo, ou seja, eu não preciso dos valores anteriores de Y, então ele só depende dos valores de X. Então, ele não, a característica de recursividade é essa. Se ele precisasse usar Y de N-1, isso caracterizaria um filtro recursivo. Então, um filtro não recursivo, média móvel, com padrão 3, aqui 3 pontos de coleta dos seus valores, está representado por equações de diferenças nessa equação aqui, em Y de N, certo? Então, no domínio graficamente, no domínio do tempo aqui no gráfico, como é que seria isso? Você tem a amostra X de N, seus sinais, seu sinal aqui é amostrado com vários valores, né, amostrados aqui no tempo discreto, e a cada 3 amostras você vai concatenar, só fazer uma média e fornecer na saída uma amostra. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um filtro em que de média móvel semanal, eu pegaria, se fosse dias absolutos, né, 7 dias. Eu pegaria 7 amostras aqui e guardava aqui na saída do filtro, em Y, a amostra referente à semana 1. Aí a semana 2 seria os 7 dias equivalentes à sequência e guardaria no Y2, certo? De modo genérico, esse filtro está representado aqui, pessoal, com os parâmetros M, M, onde você pode implementar também digitalmente com a somatória, de -N a M, são as amostras onde você quer coletar esse filtro, fazer o seu filtro, né, o sinal. E você pode também fazer um filtro de média móvel ponderada. Esse filtro de média móvel ponderada você atribui pesos, BKs, aqui aparece aqui vários pesos diferentes, que seria uma correlação com esse 1 sobre N mais 1, certo? E 1 sobre N mais 1 seria um fator constante, mas você pode usar também um fator BK, que seria basicamente um filtro de média móvel ponderada. Filtro de média móvel ponderada, você vai ter atribuir pesos para fazer eventuais ajustes na saída do sinal. Certo, pessoal? Alguma pergunta aí com relação a isso? Então, exemplo clássico de filtro não recursivo, média móvel, é também chamado de filtro FIR, ou seja, de resposta ao impulso finita. Para diferenciar isso, basta você observar se o Y, né, desse sistema, ele usa valores anteriores do Y. Se não usar, isso aqui caracteriza um filtro não recursivo. Se ele usar, por exemplo, se tivesse Y de N, na equação aqui, Y de N com Y também de N-1, definindo a equação precisando para fazer as iterações, você já saberia que isso caracteriza um filtro recursivo, ou seja, eu preciso ficar recorrendo a valores anteriores da saída. Graficamente, a gente tem aqui um exemplo de um filtro, um sinal X de N para a resposta do sistema, né, do filtro de média móvel com 5 amostras. Então, estou pegando de -2 a 2 com 0. E sua resposta em frequência seria observada como essa figura aqui abaixo, em escala linear. Aqui seria, no caso, em escala logarítmica, certo? Desse filtro. Certo, pessoal? Então, perceba aqui, tá para frequências negativas e positivas. Lembra do exemplo de simulação que eu fiz aquela mudança, né? Vamos mudar aqui o sinal agora para ser um pulso. O que a gente estava observando ali, a gente estava construindo no tempo contínuo um pulso aqui, ó. Estava pegando de 0, aí algumas amostras que ele era 1, depois ele ficava 0. E quando a gente fez a FFT do sinal, a gente observou uma coisa parecida com essa aqui. De 0 até valores positivos de frequência. Tá? Você pode também definir, num tempo discreto, a função de transferência, ou a resposta de frequência desse sistema com essa equação.
Então, perceba que se aproxima um pouco da função sync, né? Dependendo dos parâmetros de M e N, tá? A relação de compromisso aqui é que você, se você usar um valor muito alto de M e N, você vai usar um filtro que vai melhorar muito o desempenho do filtro, mas em compensação você vai gastar muito esforço computacional. Então precisa ter esse sentimento, essa sensibilidade com relação de grau de compromisso, né? Seletividade em frequência e esforço, o que você gasta, seja ele em esforço computacional, se for no caso tempo discreto, ou você pode também caracterizar isso com esforço de hardware, gastando com componentes, estruturas de filtros analógicos. Aí vamos agora para um exemplo bem bacana, pessoal. Aqui vocês têm aqui, ó, imagine os dados brutos amostrados aqui de um... Isso aqui é da Bolsa de Valores da Dow Jones. Quando ela quebrou, teve aquela crise nos Estados Unidos em 1927 até 1937, aqui uma amostragem, né? Então foi uma crise bem forte que afetou o mercado financeiro nos Estados Unidos. Então você tem aqui os dados brutos, e aí você pode usar um filtro de média móvel para suavizar as tendências. Então vamos olhar agora como fica a animação. É uma animaçãozinha que eu botei aqui, um filtro de média móvel com um parâmetro de 51 dias. Então vocês vão olhar aí, ó, o sinal filtrado, o filtro de média móvel. Então ele já te ajuda a tirar eventuais mudanças bruscas, né, flutuações, para as pessoas que são muito preocupadas com isso, né? O mercado abre de manhã e de meio-dia sai uma notícia, um noticiário de impeachment, por exemplo, alguma notícia bem forte que muda o sistema, o perfil dos investidores, né? Aí as pessoas podem ficar tendenciosas a querer tirar, tem essa variação bem brusca, mas é uma tendência, pessoal. Então você tem que acompanhar realmente a tendência. Você acompanha a tendência usando o filtro de média móvel. Então o filtro de média móvel ele vai te ajudar a ficar mais tranquilo com relação a essas ações financeiras, né? Então, caso alguém siga carreira em bancos, né? Tem muito caso de filtros de média móvel usados, né, para sistemas bancários. Inclusive, vocês podem até desenvolver seu trading, né? É usado também para trading, combinando com algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, aprendizado de máquina, para ele prever a tendência e dizer para você, aplique agora, aplique, não aplique agora. O que eu imagino é que quando a gente tem a noção, né, dessas variações da bolsa de valores, existe uma máquina, um sistema que ele já sabe isso muito antes do que a gente. Então, é interessante vocês terem isso em mente, porque é uma tendência, pode ser que seja a demanda do mercado futuramente, profissionais com essa capacidade e habilidade. Né? Outro exemplo, vamos considerar agora esse filtro de média móvel com 201 dias, pegando mais a escala de dias, né, de tempo. Então, vamos ver como é que fica aqui a animação. Então, perceba que ele muda, né, suaviza mais a curva, acompanha tendências. Então, isso aqui ajuda muito a você interpretar gráficos e não ficar preocupado, né? Às vezes a pessoa tem uma variação grande, eita, bicho, vou tirar que eu vou me lascar com essas ações da Petrobras, aí eu vou tirar esse dinheiro agora, vou tirar o que eu apliquei. Mas tem que olhar também, pessoal, com a tendência a longo prazo, médio e longo prazo, né? Principalmente se suas ações forem nessa perspectiva. Eu acho que é uma tendência o trading nas futuras gerações. Né? Um outro tipo de filtro, continuando, são os filtros recursivos. Filtros recursivos, como eu falei, você vai precisar ter dados anteriores. Você vai precisar guardar os valores de y de n-1 para definir o valor atual de y. Então, veja esse exemplo aqui, um filtro de primeira ordem, y de n igual a menos a vezes y de n menos 1, ou seja, o valor anterior do y da saída, igual a x de n. Esse sistema está representado em diagrama de blocos, com essa figura aqui abaixo, onde o bloco D é um atrasador, né? É um bloco de delay. Então, você pega o sinal da saída, passa por um atrasador, multiplica por uma constante A, parâmetro do filtro, e você tem aqui a implementação desse filtro de primeira ordem, discreto. Como você precisa ter o valor anterior? Você usa essa retroalimentação, né, o feedback aqui, para definir estados atuais da saída. Você precisa dos valores anteriores da saída para definir valores atuais da saída. Isso é a característica principal de um filtro, de um sistema recursivo. Tá?
E destrinchando um pouco mais, pessoal, apresentando esse filtro, né, você tem as equações de diferenças. Das equações de diferenças, aplica a transformada de Fourier discreta do sistema. Então, é um atraso unitário y de n-1, aplica aquela tabelinha na propriedade das transformadas de Fourier discreta. Vocês vão ver, vocês vão lembrar, né, já devem lembrar que o atraso no tempo contínuo, deslocamento temporal, ele contribui, ele vai ser observado na frequência, né, com a contribuição de um exponencial, um fasor, um exponencial de módulo 1, só mudando a fase, de exponencial de menos j ômega, menos 1 j ômega, tá? E aí, rearranjando os termos, né, você botando o y de ômega em evidência, você vai ficar com essa parcela aqui, ó, 1 menos a, que multiplica a exponencial de menos j ômega, ela vem com um denominador, e o numerador da sua função de transferência fica unitário. Isso caracteriza um filtro de primeira ordem, certo, pessoal? Um sistema de primeira ordem. Então, aqui você tem a elevado a n, na verdade, a ideia é você achar o h de ômega maiúsculo, a resposta em frequência, e a partir da resposta em frequência, você pode fazer a transformada inversa para achar a resposta desse sistema, a resposta dar um impulso. A elevado a n vezes o de n. Beleza? Quem quiser acompanhar com mais detalhes, isso está no livro texto na equação 6.52, né, chegando nessa equação. E se você plotar no domínio da frequência, essa resposta em frequência, a magnitude, você vai ter dois tipos, porque vai depender do valor de A. A é um parâmetro semelhante àquele tal que a gente fez no tempo contínuo, né? O RC. Aqui você poderia ter também esse parâmetro A no tempo discreto, no sistema do filtro discreto. Então, se o A ele for entre 0 e 1, você vai ter essa resposta, um decaimento monotônico aqui, né? Ela vai cair monotonicamente se o A for entre 0 e 1. Então, se você olhar na frequência, esse tipo de padrão aqui seria a caracterização de um filtro passa-baixas. Tá? Perceba mais uma vez, né? Como é sistema em tempo discreto, ele vai ser periódico na frequência, pessoal. Então, a cada amostra de 2π, então, e você vai rever esse espectro do sinal aqui, repetindo aqui. 2π, 4π, 6π e em diante. Da mesma forma na faixa de frequência positiva e na faixa de frequência negativa também. E aqui abaixo você tem aqui o caso, né, como é que seria o comportamento no domínio do tempo se o parâmetro A, ele for entre 0 e menos 1. Então, se ele for valores entre 0 e menos 1, você vai ter essa resposta do sistema com amostras alternadas, né? Um decaimento, monotonicamente, ela vai ter uma resposta de decaimento monotonicamente, mas com as amostras alternadas.